Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos realizar hoje a correção dos nossos 5 exercícios referente à introdução à função, beleza? Então, no exercício 1, observe na tabela a medida do lado em centímetros de um quadrado e sua área A em centímetros quadrados. Selecione as opções corretas. Então, aqui é a relação entre a medida do lado e a área de um quadrado. Então, você tem a medida de um lado, todos aqui em centímetros, 1, 3, 4, 5,5, 10 e L. E sua área A em centímetros quadrados. 1, 9, 16, 30,25, 100 e L ao quadrado. Primeira opção. A área é dada em função do lado do quadrado? Sim, é dada em função da área do quadrado. A gente sabe que do lado... Sim, a área é dada em função do lado do quadrado. A gente sabe que a área de um quadrado é dada por L ao quadrado. Então, olhando em outras formas, a gente tem a área em função de L, né? Área em função de L. Então, isso é verdadeiro. Então, tem que marcar essa opção. Na segunda opção, o lado L é a variável dependente? Então, L é dependente? Não, não é dependente. Quem depende é a área. Esse valor da área vai mudar conforme eu mudo esse cara aqui, né? Então, olhando para a nossa lei de formação, o L é a nossa variável independente. A área é nossa variável dependente. Então, aqui deixa desmarcado. Terceira opção. A é igual a 4L é a lei de formação que associa a medida do lado com a área? Não. A gente já viu aqui que a área é dada por L ao quadrado. Se o lado mede 12, então a área mede 24? Não, porque 24 é o dobro de 12, né? Aqui no caso tinha que ser L ao quadrado. Vamos ver aqui rapidinho. Então, se a minha fórmula da área depende do lado, e é dada por L ao quadrado, se o lado mede 12, então ficaria A de 12 é igual a 12 ao quadrado, que dá 144, e não 24. Então, isso aqui é falso. E última opção, se a área do quadrado é 289 centímetros quadrados, então o seu lado mede 17. Então, quando ele diz que a área é 289, quer dizer que esse valor aqui é 289. E ele quer saber, né? Vamos supor que ele queria saber o lado. Então, vamos fazer o inverso. Se o lado é 17, a área é essa? Se sim, a recíproca, né? Que é a área sendo 289, então o lado mede 17. É verdade também. Então, vamos ver aqui. A área sendo o lado 17. Isso aqui ficaria, né, pela fórmula 17 ao quadrado. E 17 ao quadrado é 289. No caso, centímetros quadrados, né? Então, se a área do quadrado é 289 e o seu lado é 17, sim, né? A gente viu o oposto aqui, né? A gente consegue provar dessa forma. Então, sim, mede 17. Então, essa é a verdadeira. Exercício 2. Julgue em verdadeira ou falsa a função que a cada número real x associa a sua quinta parte. Então, f de x é igual a 5x? Não, aqui é o quíntuplo, né? Para ser verdade, a quinta parte seria assim, né? Ó, f de x é igual a x sobre 5, né? X sobre 5 é a quinta parte de x. Então, isso aqui é falso. Nesse segundo item, o triplo diminuído de 1. Então, função é o triplo dela diminuído de 1. Então, está ok, ó. Triplo de x menos 1. Então, verdade. Na terceira opção, a quarta parte da soma com 5. Então, a quarta parte da soma com 5. Então, você vai somar esse cara x aí com 5 e divide por 4, né? Então, a soma desse cara com 5 dividida por 4. Então, tá ok. Isso aqui é verdadeira. Sua metade somada com 1. Então, aqui, sua metade somada com 1 é dessa forma. F de x é igual a x mais 1 sobre 2? Não. Aqui é a metade da sua soma com 1. Não a sua metade somada com 1. Quando ele diz assim, a sua metade somada com 1, ficaria da seguinte forma, ó, que ele diz, né? A sua metade somada com 1. Aqui a metade da sua, né, dele somado com 1. Então, o que ele diz aqui em texto é isso. O que ele me dá em fórmula é essa. Então, é falso, né? A forma correta seria assim. O seu quadrado somado com a sua metade. O seu quadrado somado com a sua metade. Beleza, essa fórmula está verdadeira. O dobro do seu quadrado com o seu cubo. O dobro do seu quadrado somado com o seu cubo.
Isso aqui não é verdade, aqui é o quadrado dobro, né? Não o dobro do quadrado. Olha a diferença. Quando ele diz assim, o dobro do quadrado seria assim, ó. O dobro do seu quadrado, mais o cubo. Aqui eu tenho o quadrado do seu dobro, né? Porque esse quadrado aqui está levando 2 e o x. No caso aqui ficaria 4x ao quadrado, né? Aqui está o quádruplo do seu quadrado. Ele pediu só o dobro. Então essa fórmula aqui está errada. A correta seria essa. Então aqui é falso. Então, exercício 3. Um fabricante vende um produto por 1,30 unidade. O custo total do produto consiste em uma taxa fixa de 27, mais o custo de produção de 40 centavos por unidade. Qual é o número de unidades que o fabricante deve vender para não ter lucro nem prejuízo? Então, vamos lá. A gente está falando de venda, custo e lucro. Aqui o nosso lucro. O lucro nada mais é do que o valor que você vende menos o que você gasta, ou seja, o seu custo. E tudo isso aí vai depender de quem? Das unidades produzidas, né? Dessa unidade produzida. Então, essa unidade produzida a gente vai chamar de x, porque essa é a nossa variável, tá? Então, esse é o nosso x. Então, todo mundo aqui está em função de quantas unidades ele vai produzir. Então, esse lucro depende de x, essa venda depende de x e esse custo depende de x. Agora vamos determinar aqui quem é a venda e quem é o custo. Ele me fala aqui, né? Ele fala que a venda, então vou colocar aqui, nosso Vx, coloquei no canto. Nosso Vx é dado por 1,30 a unidade. Quantas unidades ele vai fazer? X. Então, nossa venda é 1,30 de x. Então, 1,30 vezes x. Nosso custo, ele diz que tem duas partes aqui, né? Uma taxa fixa de 27 mais o custo por cada peça, né? 40 centavos por cada peça. Como isso aqui é uma fixa 27, se eu fizer 10, 20, 30, 1 milhão de peças, eu vou gastar R$27. Não vou deixar de gastar esses R$27. Por isso que ela é fixa. Então, esse custo é 27 mais uma parte variável, né? Que isso aqui depende por unidade. Então, você gasta 40 centavos por unidade. Então, R$27 fixa mais 40 centavos por unidade produzida. Então, esse é o nosso custo. Então, nosso lucro é a diferença disso, né? Então, nosso lucro vai ser a venda, que é 1,30 de x, menos o custo, que é 27 mais 0,4x. Então, L de x é igual a 1,30x menos 27 menos com mais menos 0,4x. Eu tenho 1,30, diminuo 40 centavos. Eu fico com 90 centavos de x menos 27. Beleza? Eu não resolvi nada aqui, eu só achei a função que representa o lucro para mim. Porém, ele fala assim, quantas unidades eu tenho que produzir para não ter lucro nem prejuízo. Então, para você não ter lucro e nem prejuízo, quer dizer que esse cara aqui tem que ser zero, né? Ou seja, para não ter lucro nem prejuízo, L de x tem que valer zero. Aqui você não ganha nem perde, você está no neutro, né? Então, é só igualar isso aqui a zero, que essa aqui é a nossa função do lucro. Então, você tem 0,90x menos 27 é igual a zero. Esse 27 está negativo, passa para lá positivo. Então, você tem 0,90x, que é igual a 27. Então, x vai ser 27 dividido por 0,90, porque esse cara está multiplicando, passa dividindo, e isso dá um total para mim de 30. 30 o quê? Unidades. Então, para você não ter nem lucro, nem prejuízo, você tem que produzir 30 unidades. No nosso caso, a letra E. Vamos lá, exercício 4. Dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1, 2, 3 e B, menos 2, 0, 1 e 2, e a correspondência entre A e B, dada por y igual a f de x igual a x menos 1, com x pertencente a y pertencente a B. Essa f é uma função? Faça o diagrama para facilitar a visualização e lembre-se das duas condições para que f seja uma função. Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar aqui
linguagem de conjuntos, né? Esses dois conjuntos A e B. Então, você tem aqui o conjunto A, que eu tenho menos 1, 0, 1, 2 e 3. E esse meu conjunto B, que eu tenho menos 2, 0, 1 e 2. Aqui a gente sabe que estão os x's e aqui os y's. E a ligação entre esses dois caras é dada por essa função de x, que é dada por x menos 1. Então, quer dizer que esses caras aqui vão ser transformados por essa função para conectar com alguém aqui em y. Então, posso fazer o seguinte para facilitar. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó, onde eu tenho o meu x, eu tenho a transformação dele, que é o x menos 1, né, que é a nossa função, e eu tenho a sua transformada aqui, né, que é o y. Então, os x's é menos 1, 0, 1, 2 e 3. Agora, eu vou transformá-los ele a partir dessa f, que é pegar esse cara e subtrair 1. Então, eu tenho menos 1, eu tenho menos 2. Então, quer dizer que esse menos 1 se transforma em menos 2 a partir dessa f. Da mesma forma aqui, ó, eu vou transformar esse 0 aqui, que é o nosso x. É pegar ele e subtrair 1. Vai ficar 0 menos 1, vai ficar menos 1. Então, esse 0 liga com menos 1. Opa, não tem, né? Não tem menos 1 lá em y. Então, esse cara fica sozinho. Então, pegar esse x, transformar ele. Pegar ele e subtrair 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, esse 1 liga com 0. Esse 2. 2 menos 1, 1. Então, esse 2 conecta no 1. E o último aqui, transformar esse 3 por essa função. Vou pegar ele e subtrair 1. 3 menos 1, 2. Então, quer dizer que esse 3 conecta no 2. Eu já sei que isso aqui não é uma função, porque tem sobras aqui em A, né? Nem precisa partir para essas duas condições, porque esse cara aqui, ó, os elementos de A não tem correspondente em B, no caso 0, né? Para ser função, todos os A's têm que ter correspondente em B. Você vê que esse 0 aqui, ele não tem correspondente. Então, também a gente não esgota esse A. Então, isso aqui não é função. Não é função. Beleza? Exercício 5. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício 4, tá? Dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1, 2, e o B, 26, 29, 30, 31, e a correspondência entre A e B dada por y igual a f de x igual a 30 menos x ao quadrado. X está em A, y é B, e ele pergunta se essa f é uma função. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos destacar aqui nossos dois conjuntos A e B. Nosso conjunto A, ele tem menos 1, 0, 1 e 2. Nosso conjunto B, ele tem 26, 29, 30, 31. O x está aqui em A, o y está aqui em B. E esses caras x são transformados em y a partir da função f de x é igual a 30 menos x ao quadrado. Vou fazer aquela tabelinha de novo para facilitar. Eu vou pegar esse x, transformar ele a partir dessa função que faz 30 menos x ao quadrado, que é a nossa f de x, transformada em esses caras em y aqui. Então, vou fazer um por um. Menos 1, 0, 1, 2. Vou fazer devagar agora. Então, 30 menos x ao quadrado. Então, x todinho está ao quadrado. Então, esse menos 1 fica entre parênteses. Então, vamos analisando aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos aqui, fica menos 1. Então, 30 menos 1, 29. Agora com o 0. 30 menos x ao quadrado. 0 ao quadrado. Que não faz diferença, vai dar 30. 1 vai ficar transformada em 30 menos x ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Com esse menos, menos 1. 30 menos 1, 29 também. Esse 2, 30 menos x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Com esse menos, menos 4. 30 menos 4, 26. Então, nosso menos 1 conecta no 29. O nosso 0 conecta no 30. Nosso 1 conecta no 29. E nosso 2 conecta no 26. Todos os elementos de A têm uma flechinha com os elementos de B? Sim.
apenas um correspondente para cada elemento x aqui, ó, só sai uma flechinha de cada x, ó, só sai uma daqui, só sai uma, só sai uma, só sai uma. Então, sim, então isso aqui é uma função. Ah, professor, mas esse cara aqui ficou de fora. Não tem problema. O que não pode ficar sem correspondente é em A. E também não pode ter duas flechinhas saindo do mesmo elemento de A. Porém, em B pode ter sobra e pode cada elemento receber uma ou mais. No caso, esse 29 percebe que ele recebe duas flechinhas. Não tem problema. Isso aqui ainda continua sendo função. Então, é função. Beleza?